Aleluia, queridos. Privilégio estar aqui nessa noite. Privilégio ter estado pela manhã lá em Olímpia. Lá nós celebramos lá 21 anos de igreja, aqui 10 anos de igreja no próximo mês, né? E tudo isso debaixo da unção, da graça, do amor de Deus, da companhia do Espírito Santo, porque sem Ele nada disso poderia acontecer. Quando eu vinha para cá, vinha perguntando a Deus o que Ele quer que seja ministrado ao seu coração. E eu quero ministrar algo que eu gostaria muito que você prestasse toda a atenção que você puder a essa palavra. Porque eu creio que ela, entendida, ela vai mudar alguma coisa na sua vida. Amém? Quantos querem ficar melhor do que estão? Diga assim: eu sempre posso ser melhor. Amém? Não? Diga a pessoa que está ao seu lado: você pode ser melhor. E se nós podemos ser melhor, então nós queremos ser melhores. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Uma igreja, quando reconhece pessoas como foram reconhecidas nessa noite, significa que a igreja está crescendo, o nome de Jesus está sendo glorificado, e eu creio que muitos virão, muitos virão. Esses irmãos têm pago um preço, às vezes vêm para a igreja sem poder, né? Mas vêm porque tem uma responsabilidade. São aqueles guardadores da igreja. Às vezes eu falo lá para os nossos pessoas que ficam na porta da igreja, que cuidam das coisas, dos nossos obreiros. Eu falo assim: não deixa ninguém diminuir aquilo que você faz. Porque lá no Velho Testamento, a pessoa, para ser um porteiro do templo de Deus, tinha que ser um cabra muito especial. Não podia ser qualquer um. Porque eram os guardadores da arca, os guardadores da presença de Deus. Irmãos, a responsabilidade das pessoas que ficam nas portas é algo excepcional. Não dá para comparar o valor. Muitas vezes nós comparamos quem toca, quem canta, quem prega, mas quem fica na porta não perde nada. Não perde nada daqueles que estão aqui à frente, porque eles estão cuidando para que a presença de Deus seja mantida nesse lugar, a ordem seja mantida e o nome de Jesus seja glorificado. Então, Lucas capítulo 24, no verso de número 16, diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Versículo 25 diz assim: então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Versículo 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração? Diga comigo: ardia o coração. Quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. Senhor Deus, é a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, ela transforma corações. Diz lá em Hebreus que a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes que separa juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e os sentimentos do coração, alma e espírito. Ela divide o indivisível, porque ela vai onde nada vai, nada pode ir. Palavra de homem não pode ir, mas a Tua palavra vai. Então, nessa noite, fala ao nosso coração. Diga comigo, igreja, e olha assim: Senhor Jesus, é a Tua palavra. Fala ao meu coração e me enche da Tua palavra nessa noite. Amém. Queridos, todo mundo, a maioria das pessoas conhecem essa história dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus havia morrido e tinham se passado 3 dias e ainda não tinham terminado o 3º dia, e eles estavam voltando para casa. E eles estavam voltando muito aborrecidos, muito decepcionados. Se você dá uma olhadinha no versículo 17, ele fala, Jesus pergunta para eles, o que é que estão preocupados? Por que vocês estão entristecidos, né? Pararam entristecidos? No versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. E é interessante, irmãos, que Jesus aparece para aqueles homens, os homens não conseguem reconhecê-lo. Jesus está andando ao lado deles, está caminhando com eles, eles estavam tristes
porque eles receberam a notícia de que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo. Algumas pessoas falaram para nós, algumas mulheres, é verdade que algumas mulheres, está tudo no texto aqui, foram ao túmulo e disseram que o corpo dele não estava mais. Alguns disseram também que ele apareceu, mas é o terceiro dia e nós estamos voltando para casa. E Jesus ouve, Jesus começa a ministrar o coração deles, falando lá dos salmos, dos profetas, de Moisés, todas as profecias, todas as o quê? Profecias. Todas as profecias a respeito de que viria o Filho de Deus. Eles conheciam as profecias, eles tinham andado com Jesus. Jesus havia falado, presta atenção no que eu estou falando aqui agora. Jesus havia falado para eles que ele iria morrer. Jesus havia falado que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Eles sabiam das verdades, sabiam das profecias, conheciam Moisés, conheciam os profetas, sabiam dos salmos, mas eles estavam indo embora para casa. Eles estavam indo embora para casa, preocupados, entristecidos e sem nenhuma esperança. Nós esperávamos. Quer dizer que não está esperando mais. O que nos impede de ver Jesus, irmãos? Às vezes Jesus está ao nosso lado. Ele está caminhando conosco e nós achamos que estamos sozinhos. Jesus está falando ao nosso coração e nós falamos, Deus, você não está falando comigo. Jesus está tocando na nossa vida e nós ficamos inertes e insensíveis e não conseguimos discernir que Jesus está ao nosso lado. Esses homens haviam tido uma experiência maravilhosa. Eles andaram com o Filho de Deus. Eles viram Jesus curando. Eles ouviram que Jesus reportava aos profetas as profecias de que ele iria morrer. Eles sabiam de tudo isso. E Jesus se coloca ao lado deles. E os seus olhos estavam como impedidos de reconhecê-lo. A vida abundante, é impossível ter vida abundante se nós não entendemos que Jesus está ao nosso lado. É impossível ter vida abundante se nós não entendemos que na Bíblia as profecias e cada uma delas irão se cumprir. E uma delas é que Jesus vai recolher a sua igreja. Quem pode dizer amém por isso? Vira para o teu irmão, está preparado? Se a última trombeta tocar agora, você sobe, você fica? Sim ou não? Porque tem gente que fala assim, por que você não batiza, irmão? Você está na igreja há tanto tempo, não estou preparado ainda. Então, se a trombeta tocar, você vai ficar. Porque que preparo você precisa ter para batizar? Você tem que crer. Eu creio, então por que não batiza? Não, precisa acertar algumas coisas. Mas quem disse que você precisa acertar algumas coisas? Você precisa batizar e acertar as coisas. Você precisa decidir acertar as coisas e entrar nas águas do batismo. Amém, não? Não tem mistério isso. Amém, queridos? A gente inventa tanta coisa. Esse dia um irmão chegou para mim e falou assim, esse negócio de dízimo é do Velho Testamento. Eu falei, porque você não quer dar o dízimo. Fala de uma vez, pronto. Seja verdadeiro. E fica arrumando pretexto para não dar dízimo. Olha, o dízimo não é nem do Velho Testamento, irmãos. O dízimo é muito antes da lei, muito antes da lei. Quando Abraão levou o dízimo para Melquisedeque, isso é antes dos 10 mandamentos, da lei de Moisés e tudo mais. Então, é porque a gente começa a arrumar pretextos. Pretexto para não vir à igreja, pretexto para não ler Bíblia, pretexto para não ter tempo de oração, pretexto para não perdoar as pessoas. Mas foi ele que me ofendeu. Mas quem disse que você precisa, a pessoa precisa acertar com você para você perdoar? Não, você tem que perdoar independentemente. Esses tempos alguém me ofendeu, aí passou um tempo, a pessoa falou assim, pastor, você me perdoa? Você já está perdoado desde há muito tempo atrás. Você já está perdoado, meu irmão. Pode ficar sossegado. Eu sou bobo de não te perdoar? Quem vai ser penalizado sou eu sou inteligente, pelo menos eu acho, né? Não sei se eu sou muito, mas pelo menos eu conheço a Bíblia. Você acha que eu vou ficar segurando um corpo morto nas minhas costas? A Bíblia fala que aquele que não perdoa carrega um corpo morto nas costas. É o corpo da morte apodrecendo você. Há quem diga lá no Novo Testamento, quando uma pessoa matava a outra, no Velho Testamento, perdão, quando uma pessoa matava a outra, então eles não queriam matar o assassino. Então pegava o corpo do morto e amarrava no corpo do assassino. O que acontecia?
que ia acontecer? Porque aquele corpo ia apodrecer. Ele ia ficar cheio de bichos, de vermes. Ele ia ser comido vivo. Tem gente que está sendo comido vivo por falta de perdão. Eu não ia falar sobre isso. O Espírito Santo está falando isso agora. Você está perdendo as forças. Está duvidando de que Jesus está ao lado. Porque não libera perdão. Sabe, irmão, chega e fala assim, está perdoado. A gente tem mania de achar que perdoar é você concordar com o erro da pessoa. Não. É você se livrar do problema. Amém, não? Perdoa logo. Vira para o teu irmão e fala assim, eu te perdoo, não importa o que você fez para mim. Fala para ele. Está perdoado, pronto. Amém, não? O que impede de vermos Jesus? A preocupação é o sinal da falta de fé. E sem fé, nós não vemos Jesus. Amém, não? Ele pergunta, por que vocês estão tão preocupados assim? Porque não tinha fé, perderam a fé, irmãos. Andaram com Jesus, estavam sem fé. A preocupação nos leva a não ver Jesus e não ver os milagres acontecendo. Eu não estou dizendo da preocupação da responsabilidade. Vocês estão me entendendo, amém, não? Eu estou falando da preocupação que nos consome, que tira o nosso sono, que não tira a nossa paz. Amém? Preocupação, ele fala de tristeza. Quantas pessoas estão tristes? O mundo está, já falei hoje de manhã lá em Olímpia, o mundo está olhando para nós, esperando ver em nós alegria, irmãos. Alegria. O mundo quer entrar aqui e ver um povo feliz, um povo que abraça, um povo que fala, vem aqui. Amém, não? A igreja é o lugar onde o homossexual vai ser liberto, onde a prostituta vai parar da prostituição, onde o drogado vai largar o vício. Amém, não? Aí chega uma pessoa esquisita, todo mundo, não, vai lá, abraça, beija, recebe, ama, porque o amor vence todas as coisas. O amor vence todos os pecados. É o amor. Esta igreja é uma igreja que ama. E as pessoas que entrarem aqui serão amadas, serão amadas. Nós não vamos concordar com o pecado dela, mas nós vamos amar a pessoa. Amém, não? Amém, queridos? Diga a pessoa que está ao seu lado, eu te amo, eu te amo. Eu estou perdidamente apaixonado por você. Fala isso para homem é ruim, hein? Não. Perdidamente apaixonado só pela esposa, né? Amém? Pessoas decepcionadas. Ele está ao nosso lado, mas devido muitas vezes à nossa incredulidade, ele não se manifesta. Jesus não pôde fazer muitos milagres aonde? Na terra onde ele nasceu. Porque o povo, esse aqui é o filho de Maria, esse aqui é o filho de José, esse aqui não vale nada. Não vale nada. Ele nasceu com a gente, menino aqui, corria aqui, ranhento aí, está na rua esses dias aí. Não creram nele, não receberam milagres. E nós muitas vezes estamos desprovidos dos milagres de Deus, porque não cremos, porque às vezes estamos decepcionados, estamos tristes, alguém me feriu, alguém falou mal de mim, o pastor não me cumprimentou, o pastor não me visitou. Irmãos, a nossa responsabilidade é com Cristo. Amém, não? A nossa fé nele não é no pastor. A nossa fé nele não é na igreja. Amém, queridos? Graças a Deus porque você está aqui. E se você está aqui é porque Deus te trouxe aqui. É aqui que você tem que ficar, é aqui que você vai frutificar. Amém, não? Em nome de Jesus. Sabe o que Deus falou comigo ali, pastor Dilmar? Que Deus quer levantar algumas famílias aqui, para começar um grupo evangelístico dentro das casas. Você vai chegar para o pastor Dilmar e falar assim, pastor, eu ofereço a minha casa, eu vou chamar os meus amigos aqui, os meus vizinhos, e eu quero que você venha dar aqui 5 semanas de estudo bíblico para nós. Eu me responsabilizo de chamar essas pessoas. Eu me responsabilizo de fazer um cafezinho, uma bolachinha aqui para eles. Você só vem e traz a palavra. E na quinta vez nós vamos falar sobre batismo, e eles vão para o batismo, e a minha casa vai ser um lugar, vai ser um celeiro para o Senhor. Deus me falou isso agora aqui, sentado. Que Deus está chamando algumas casas, está pedindo algumas casas aqui, para começar um grupo evangelístico dentro das casas. Presta atenção, quem sabe é você que Deus está te chamando. Abra a sua casa, bota esse pastor para trabalhar. Tem que trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Bota o homem para trabalhar. Abre um segundo, terça, quarta, quinta, sexta. Se ele reclamar, fala assim, ué, você tem que trabalhar, pastor. Né? Nós pagamos você tem que pagar, você tem que trabalhar. Não é verdade, irmãos?
Porque quem paga o pastor é o dízimo, é a lã da ovelha. Então tem que trabalhar mesmo. Dar serviço para esse homem. Em nome de Jesus, amém, queridos? Segunda coisa, ele fala assim, então disse Jesus, olha só o que Jesus está falando. Ó nécios. Nécio é aquele que custa para entender. Você conhece uma pessoa que não entende as coisas? Você já falou 10 vezes, a pessoa não entende. Fala, meu Deus, que absurdo, que coisa. E Jesus está falando, os seus cabeção, se fosse para nós aqui, os seus cabeção, tardos de coração para crer, tudo que os profetas disseram. Gente que demora para entender. Pessoas que têm tudo na mente, mas não tem no... É isso que eu quero falar para vocês nessa noite. Nós aprendemos muito, a nossa cabeça, irmão, está desse tamanho. O que nós já ouvimos de Bíblia. Quem já leu a Bíblia inteira aqui? Se não leu, vai ler, em nome de Jesus. Começa agora. Vai ler. Nós conhecemos Bíblia, irmãos. Sabemos onde está de cor salteado. Quem nunca tinha ouvido sobre o negócio aqui, os discípulos no caminho de Emaús? Provavelmente todos já ouviram. Mas às vezes a nossa cabeça está muito cheia e o nosso coração está muito vazio. O que eu quero nessa noite, o que o Espírito Santo quer fazer com você, é que aquilo que está na tua cabeça tem que descer para o coração. E esses homens, aquilo que eles tinham na mente, não tinha descido para o coração. Por isso que eles estavam entristecidos. Por isso que não tinham vida abundante. Crente que não tem vida abundante, é porque tem aqui a palavra aqui, mas não tem aqui. A vida abundante é além daquilo que nós vivemos. É a palavra de Deus na minha vida, ela é vida em mim. Isso é vida abundante, irmãos. É a palavra governando a minha vida. Palavra governa a minha vida, não os meus sentimentos. Por que tem tanta separação hoje? Você já perguntou isso? Por que os casamentos estão acabando? Sabe por que as pessoas decidem aonde? No sentimento, não decide na palavra. Porque a palavra diz, não separe. Mas eu não gosto mais, incompatibilidade de gênero, não sei o que, acaba separando. E as coisas estão cada vez piores. Amém? Porque muda de cônjuge, muda de problema. Ou será que tem algum cônjuge perfeito nessa vida? Tem ou não? Se tiver, você me fala, porque eu não conheço. Só vai mudar de problema. Não vai ter aquele, mas vai ter outro. Então fica com o que você está. E fala, muito obrigado, Jesus, por ele ou por ela. Pega na mão do seu cônjuge e fala assim, ninguém me tira da sua vida, não. Pode ficar sossegado. Você vai ter que me aguentar, filha. Nós vamos envelhecer junto. Amém, não? Não tem jeito, irmãos. É assim que é, a aliança é isso. Palavra de Deus é isso. Mas esses homens eram nécios, tardos de coração, não estavam crendo, conheciam, Jesus teve que repetir tudo, os profetas para ele, foi caminhando, olha lá o que Moisés falou, olha lá o que a Bíblia diz, olha o que aquele Isaías falou, olha o que Ezequiel falou, olha o que Jeremias falou tudo a meu respeito, mas mesmo assim não abriu os olhos. E ele fala, vocês sabem muito, ouviram muito, conhecem muito a lei, conhecem muito os profetas, mas não sabem nada. Sabe por quê? Porque vocês estão entristecidos, incrédulos, não estão provando a minha presença. Amém, não? Tinham tudo na mente. Saber, eu escrevi aqui, saber, conhecer, não tem nenhum valor se não houver vida abundante. Amém? Agora, irmãos, eles chegam lá, o coração desses caras, no versículo 32, começa a arder. E eu queria que o seu coração ardesse pela palavra de Deus. No versículo 36 ele fala assim, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho falava, quando nos expunha o quê? Expunha o quê? Escritura. O coração deles ardia, olha aqui para mim, quando expunha o quê? Qual foi a última vez que o teu coração ardeu quando alguém expôs a Escritura para você? Qual foi a última vez que quando você leu a Bíblia, o teu coração ardeu? O teu coração ardeu. Irmãos, coração que arde é porque o coração estava frio, não estava quente. Está entendendo ou não? Não nos ardia o coração, por quê? Porque não estava ardendo. Agora está ardendo. Porque Jesus, ele pregou a palavra. E aí essa palavra entrou no coração deles e começou a arder o coração.
E aquela membrana de incredulidade que estava em volta daquele coração, isso é uma visão minha, né? Aquela membrana que impedia que as coisas entrassem no coração deles, ela começou a derreter, porque o coração começou a pegar fogo. Quantos querem ter um coração ardente aqui? Em nome de Jesus? Quantos querem ter? Eu quero ter, irmãos. Eu quero que quando eu ler a palavra, nas minhas devocionais, o meu coração arda na presença de Deus. Quanto tempo faz que o teu coração não arde? Às vezes arde de vontade de ir na churrascaria, arde na vontade de passear, arde na vontade de, para os jovens aqui, de namorar. Mas qual foi a última vez que o nosso coração ardeu pela palavra de Deus? Pela palavra de Deus. E não adianta não, irmãos. A palavra de Deus não volta vazia. Se você está aqui nessa noite, queira você ouvir ou não, Deus vai cobrar você por essa palavra que você está ouvindo. Entendeu ou não? Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, não tem jeito. Só de você estar aqui, Deus vai cobrar de você. Amém? Então, e se Deus vai cobrar, é porque Ele vai dar o Espírito Santo para que você cumpra essa palavra. Não nos ardia o coração. Aí, eles pegaram, depois que eles entram, e eles falam para Jesus, Jesus não, fica aqui conosco, tal. E Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos. Aí eles começam a entender as coisas. O entendimento vem pela palavra de Deus. A coisa começa a acontecer na alma, no coração deles. E eles, no mesmo momento em que o coração ardeu, que Jesus se revela a eles, eles imediatamente voltam para Jerusalém, de onde eles não deveriam ter saído. E tem gente que saiu de um lugar que não deveria ter saído. Nunca deveria ter saído de lá. Mas saiu por causa da decepção, por causa disso, por causa daquilo. E Deus nunca falou, vai para lá. Deus nunca disse para eles, volta para Emaús. Jesus disse assim, fique em Jerusalém, que eu vou me manifestar a vocês. O lugar de vocês é em Jerusalém. Quantos de nós estamos hoje sendo penalizados? Porque nós estamos fazendo coisas que nunca Deus mandou nós fazermos. Não é da vontade de Deus. E não adianta, irmãos, andar na contramão da vontade de Deus, vai ter problema. E eles iriam ter problema. Mas eles, quando ficaram sabendo, voltaram aqui, correndinho, diz aqui, na mesma hora voltaram para Jerusalém, encontraram os 12, falaram, o Senhor ressuscitou mesmo, eles falaram, apareceu para Simão, e os dois contaram, versículo 35, o que lhes aconteceram no caminho, e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. O coração desses homens voltaram a aquecer. Agora presta atenção no que vem agora. Quem está comigo, diga amém. Amém. Versículo 36, dá uma olhadinha. Agora eu quero que você veja. Versículo 36, 24, 36. Falavam ainda essas coisas, quando que aconteceu o quê? Jesus apareceu no meio deles. Uau! Jesus apareceu. E lhes disse o quê? Cambada de gente que não creu em mim. Foi isso que ele falou, não? Gente de duro coração. Safados. Malandros. Não falou isso. Paz seja. Então, quando alguém te deixar sozinho, que nem deixou Jesus, e depois vier buscar você, você faz o quê? Paz seja convosco. Alguém pediu dinheiro emprestado para você e nunca pagou. Quando ele vier falar com você, você vai falar o quê? Não vai falar assim, me paga. Paz seja convosco. Glória a Deus. Paz seja convosco. Continua aí, vamos lá comigo. 37. Eles, porém, surpresos, e o quê? Atemorizados, acreditavam estar vendo o quê? Ah, meu Deus do céu. Irmãos, presta atenção aqui. Jesus falou que ia ressuscitar, sim ou não? Jesus aparece, uau! E eles não acreditaram. Estou vendo um espírito, não é Jesus. Não para por aí, vamos lá. Irmão, isso aqui demonstra a nossa natureza. Infelizmente nós somos assim. Mas isso tem que ser mudado em nome de Jesus. Versículo 38. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? Irmãos, olha aí, perturbados. Por que sobrevém o quê? Dúvidas no vosso coração. Se é dúvida, não tem fé. De novo,
Vede as minhas mãos, Jesus fala. Olha aqui os meus pés. Sou eu mesmo, gente. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Aí, agora eles vão crer, sim ou não? Porque agora Jesus falou, olha aqui minha mão, olha o meu pé aqui, está furado aqui, sou eu. O espírito não tem corpo. Eles acreditaram ou não? Não. E não acreditaram. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse, não, tens aqui alguma coisa para comer? Aí Jesus, agora ele mata, né? Porque espírito vai comer agora? Então eles apresentaram um pedaço de peixe. Quando Jesus aparecer na sua casa, um conselho que eu te dou, faça um bom peixe assado para ele. Que ele gosta de peixe, que é uma coisa, gente. E sirva o doce de figo. Jesus ama doce de figo. Amém? Então eles apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele o quê? Comeu na presença deles. Agora eles acreditaram. Aí Jesus volta de novo, você vai ver aqui na continuidade, volta a falar sobre a lei de Moisés, os profetas, os salmos, explicar tudo de novo. Irmãos, como nós somos difíceis, infelizmente. Isso retrata aquilo que somos e o porquê muitas vezes não vivemos e não temos uma vida abundante, porque nós somos difíceis para crer. Jesus aparece, é um espírito. Jesus fala, olha aqui, não acreditamos. Tem que comer. Ele tem que comer para falar que ele tinha ressuscitado. Você imagina isso? Gente que andou com ele 3 anos, irmãos. 3 anos e meio. Viu tudo o que viu. Mas o Senhor quer mudar esse quadro nessa noite, nesse lugar. Ele diz assim, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Você crê em Jesus? Quantos creem? Levanta a mão. Então diga para o teu irmão, você é mais bem-aventurado. Porque Jesus não está aparecendo aqui, não está comendo peixe com favo de mel, e você já crê nele. Então você já é mais bem-aventurado, você é mais feliz. Mas o Senhor quer levantar uma geração, uma igreja que creia. Uma igreja que não duvide dele. Não duvide daquilo que ele pode fazer. Aí você ora para um casal e você fala, Jesus, a pessoa não está conseguindo ter filho, e você fala, Jesus vai te dar um filho, será? Não vai dar então. Não é na base da incredulidade. Nós estamos vendo um tempo difícil na área financeira. Há um aperto para todo mundo. E quando a gente chega aqui na frente e fala assim, o Senhor vai te prosperar. Aí a pessoa fala assim, acho que o pastor está desatualizado. A situação que nós estamos está cada vez pior, está falando que eu vou prosperar. Não vai prosperar. Só pela risadinha que você deu. Amém, não? Agora, eu creio que nós podemos prosperar no tempo de crise. Nem que Deus mande o corvo para trazer carne para você e pão, e você morar do lado de um ribeiro. Mas Deus não vai falhar com a sua palavra. Amém, queridos? O povo estava no deserto, não tinha água, não tem água, não tem água, não tem água. Então ele fere uma rocha no deserto, não tem nada, e aparece água de uma rocha que não tem nada a ver. Como é que pode isso? Estou com vontade de comer carne. E nem que viesse um rebanho, daqui a pouco sai carne pelo nariz, pelos ouvidos do povo, de tanta carne que tinha. Quantos creem que Deus está acima da crise? Se você está preocupado com a sua vida financeira, fique de pé, eu quero orar com você agora. Nós vamos orar pela área financeira agora. Só que você tem que crer. Amém, não? Então fique de pé. Ninguém vai ficar? Que bom, se você não está preocupado. A área financeira hoje é um grande desafio nosso. Mas é um desafio de fé. E você tem que sair daqui sabendo o seguinte, Jesus está contigo. Ele está ao seu lado. E Ele vai te abençoar. Feche os olhos agora, em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada um aqui. Eu quero liberar essa palavra profética sobre esta igreja. De que, ó Deus, que o Senhor é o pastor dessa igreja e nada vai faltar. O Senhor é o pastor dessas ovelhas e nada vai faltar. Eu quero declarar o Senhor soprando um vento novo na sua vida financeira. Eu quero declarar prosperidade em meio à crise.
Eu quero declarar o Senhor te dando sonhos de coisas novas para serem feitas. O Senhor abrindo portas onde não há porta, porque Ele tem as chaves de todas as portas. O Senhor é o Deus que abre caminho onde não há caminho. O Senhor é o Deus que nos dá inteligência e sonhos. Ele vai falar com você em sonhos, mas presta atenção no que o Espírito está dizendo. Ele vai falar e você vai desenvolver. E esse vai ser o segredo entre você e Ele. E o Senhor vai te prosperar em nome de Jesus. E Ele vai te prosperar, escuta isso. Ele vai te prosperar em nome de Jesus, para que você abençoe vidas. Não é para você ter uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, não. É para você abençoar aqueles que estão necessitados, abrir a mão para o necessitado. Então creia nisso e diga para o Senhor: Senhor, eu quero prosperar também para abençoar pessoas, para abençoar projetos sociais, para abençoar o teu povo, para abençoar a tua igreja, em nome de Jesus. Ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu declaro a tua prosperidade financeira sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Que é isso? Que preocupação é essa? Não vai dar para eu falar tudo aqui, mas eu vou resumir. Mateus capítulo 5. Volta aqui comigo, Mateus 5. No verso de número 13. Vós sois o quê? Sal da terra. Diga assim: eu sou sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser o quê, gente? Agora olha para mim aqui. O Senhor te colocou para ser sal, para mudar circunstâncias. As mulheres sabem muito bem disso. Se você fizer um arroz, o melhor arroz que vende, o arroz mais caro, mas não colocar sal, vai ficar bom, não? Não. Não vai ficar bom. Você compra um filé mignon de último tipo, da Friboi. Friboi não, tira o Friboi. Vamos colocar do outro lá, como que chama? Minerva. Vamos tirar o Friboi. Vamos fazer propaganda aqui, não. Do Minerva. Filé mignon, bonito. Joga lá, não coloca nada. Você vai comer. Vai ficar gostoso? Mas se você colocar um salzinho grosso, der uma lampejada assim, olha, isso aqui está até com a língua de fora. Sal é aquele que muda a natureza das coisas, muda o sabor das coisas. Deus te chamou para ser o quê? Sal. Onde você entrar, na sua empresa, no seu lugar, Deus te chamou para ser sal. Mas Ele diz o seguinte: se ele perder o sabor, ele vai ser o quê? Pisado. Irmãos, quem que deve ser pisado? Quem está sendo pisado pela igreja? Ele está dizendo que aquele que não crê, aquele que não é sal, é o quê? Se torna no lugar, fica no lugar do diabo. Vocês estão entendendo o que a Bíblia está falando? Não é isso que a Bíblia está falando? Você quer tomar o lugar do diabo? Eu quero. Quer ser pisado? Irmãos, um homem que não é sal, as pessoas vão pisar nele. Ah, estou sendo pisado porque não está sendo sal. Tem que ser sal para mudar o ambiente. Quando você entrar no escritório onde você trabalha amanhã, se você não trabalha, você vai falar: Deus, você vai me dar um trabalho, em nome de Jesus. E você vai sair atrás do trabalho. Você vai fazer do seu trabalho procurar trabalho. Amém, não? E quando você entra lá, fala assim: eu sou sal. O Senhor, o reino do Senhor entrou neste lugar. Venha a nós o teu reino. E ali, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está entrando naquele escritório, naquele trabalho onde você está indo. Na sua escola. É o reino de Deus. Irmãos, e aí, as pessoas vão querer te corromper, que é o que mais se faz no Brasil, infelizmente. Você vai ser estimulado ou convidado para fazer coisas escusas. E aí vão ver se você é sal mesmo ou não. E você vai dizer: não vou, mas eu estou precisando de dinheiro. Não entro nessa. Não entro nessa. Porque isso aconteceu comigo, vai acontecer com você, se não aconteceu ainda.
E você vai falar, não entro nessa, o Senhor tem algo lícito para eu fazer. E é ali que eu vou prosperar. Porque a palavra que Deus me deu no domingo à noite é que eu sou próspero e que eu vou prosperar. Eu sou sal. Sal da terra. Eu sou luz desse mundo. E o mundo, diz assim, não se coloca o velador debaixo da cama, mas no velador. A luz no velador, não debaixo da cama. Para que todos vejam a luz que está brilhando. Você vai brilhar. Onde você está, você vai brilhar. Deus te deu uma mente brilhante. Diga assim para o teu irmão, Deus te deu uma mente brilhante. Recebe isso, amém não? Não fica assim, não, recebe a palavra. Fala, eu recebo, eu tenho uma, coloca a mão na sua cabeça e fala, eu tenho uma mente brilhante. A minha mente é abençoada em nome de Jesus. Para a criatividade, para desenvolver trabalhos com excelência em nome de Jesus. Você é abençoado de Deus. Nós temos que crer nisso, porque a Bíblia está dizendo, vós sois sal da terra. Amém não? E eles vão ver as nossas boas obras. Diz aqui no versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. O Pai é glorificado através das nossas boas obras. Eu faço a coisa certa, do jeito certo, no tempo certo, Deus é glorificado e eu prospero. E eu vou ajudar pessoas. Eu posso estender as mãos àqueles que precisam. Amém, não? Até então, alguém trazia uma cesta básica. Agora é eu que quero dar uma, não. Quero dar 3, 10 cestas básicas. Eu quero abençoar pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Você quer isso, não? Em nome de Jesus eu quero. E eu creio que Deus vai fazer isso. Para encerrar, Lucas capítulo 3. Vai lá comigo. Mateus, Marcos, Lucas 3. Lucas capítulo 3. Diz assim. A palavra, ela tem que descer da mente para o nosso coração. Nós entendemos isso. Mas como que essa palavra, quando desce da mente para o coração, se manifesta? Então diz aqui no versículo 7, versículo 7. Dizia ele às multidões que saíam para ser batizados, está falando de João Batista, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, o quê? Frutos, diga comigo, frutos. Frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras pode suscitar filhos a Abraão. Irmãos, Deus não tem neto, Deus tem filhos. Eles estavam dizendo, nós temos o pai Abraão, então nós estamos seguros e salvos. Não é negativo. Se vocês têm que produzir frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Eu me arrependo, e quando há arrependimento genuíno, há fruto, há mudança de atitude, há mudança de vida, diz a palavra de Deus. Continua aqui. E também já está posto o machado, versículo 9, à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será o quê? E lançada onde? Então, eu sou uma árvore que fui chamado por Deus para dar bons frutos, frutos de arrependimento. Então, as multidões interrogavam. Primeiramente, as multidões. Existem 3 classes de pessoas aqui. Primeiro, as multidões que interrogavam, dizendo, o que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta. Ao que não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Então, disse para as multidões, um deve ajudar o outro. Isso é fruto de arrependimento, isso é sair de si mesmo, é fazer alguma coisa por alguém, é saber que um vizinho está precisando de alguma coisa, é ir atrás da pessoa, é se dispor a fazer alguma coisa, é dizer, eu estou aqui para fazer o que você está precisando. O que você está precisando? Amém, não? Vira para o teu irmão e diga assim, está precisando de dinheiro emprestado? Peça o pastor Dilmar, que ele está cheio. Mas, irmãos, nós temos medo de perguntar para as pessoas que elas estão precisando, vai que elas pedem dinheiro emprestado. O Senhor nos chama para mudar a nossa maneira de ser. Aí, versículo 12, foram também os publicanos cobradores de impostos, né? Para serem batizados. Perguntaram, mestre, o que havemos de fazer? Respondeu João Batista, não cobreis mais do que o estipulado. Ou seja, não pegue propina para nós aqui. Não cobre mais. Não fique extorquindo as pessoas. Alô? Alguém já viu isso falar no Brasil? Não. Não faça isso. Fruto de arrependimento. Olha, cobre o justo. Cobra o justo das pessoas. Por que tem tantas pessoas nesse Brasil omitindo, fazendo cambalacho com relação a impostos?
por causa da carga tributária que ninguém aguenta nessa nação, porque a fome do governo é tão grande de retirar, que o povo não consegue mais crescer. Mas ele fala, não cobre o justo, fruto de arrependimento. Por último lugar, os soldados, versículo 14, também perguntaram, e nós que faremos? E eles lhes disseram, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso salário, com o vosso soldo. Irmãos, ele está dizendo, olha, reino de Deus é um reino de mudança de vida, mudança de atitude. Toda árvore boa deve dar bons frutos, toda árvore má vai dar maus frutos. Amém? Um dia Jesus chegou numa figueira, procurou figo, não tinha, a figueira secou, porque não tinha frutos. Mas ele pode procurar frutos e frutos maus. Olha, eu não produzi você, eu não salvei você para dar frutos maus, eu salvei você para dar bons frutos. Irmãos, a palavra de Deus, quando arde o nosso coração, ela muda as nossas atitudes. E que nessa noite, a palavra de Deus venha queimar o seu coração, romper membranas, fazer com que ela se torne vida, seja traduzida em atitude nas suas mãos, em nome de Jesus. Quero terminar. Aleluia. As pessoas hoje, diz lá em 2 Timóteo, que as pessoas no final dos tempos, elas iam procurar lugares e lugares, como que coceira no ouvido, procurando coisas que agradassem o coração delas. Essa palavra as pessoas não gostam de ouvir. Mas nós vamos pregar aquilo que a multidão quer. Nós vamos pregar o que o Espírito Santo deseja. Nos últimos tempos, depois você lê lá, está aqui, eu ia falar um pouquinho sobre isso, não dá tempo. Mas nos últimos tempos, as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos, procurando lugares que falassem aquilo que elas querem ouvir. Olha, irmãos, presta atenção. Jesus disse que nos últimos tempos apareceriam falsos profetas, falsos cristos, operariam, olha aí, operariam grandes milagres, sinais, irmãos. Mas é tudo feito pelo inimigo, pelo diabo. Não é feito pelo Espírito Santo. Nós não cremos em Deus, olha só isso. Não cremos em Deus pelos sinais. Nós cremos porque o Espírito Santo colocou em nós a fé em Cristo Jesus. Eu não creio em Jesus porque alguém foi curado. Eu creio em Jesus porque Ele se revelou no meu coração. Ele foi revelado em mim. E toda pessoa que está longe de Cristo é porque não teve a revelação de Jesus. Pobre dele. Porque se a trombeta tocar hoje e agora, eles irão padecer para sempre no inferno. E de lá ninguém tira. Irmãos, inferno existe. Diga assim, inferno existe. Cuidado. Não brinque com a salvação. Jesus fala assim, eis o tempo oportuno, eis o tempo da salvação. É hoje, agora, já, nessa noite. Eu tenho que parar um dia, eu quero terminar com o meu testemunho. Eu tinha 16 anos de idade, tenho 57, irmãos. Isso vai fazer quantos anos? 41 anos. Eu nasci dentro da igreja, eu tenho 57 anos de igreja, eu nasci quase dentro. Minha mãe quase me dá a luz lá, né? Se não corre para o hospital, eu nasci dentro da igreja. Mas eu tenho 40 anos de convertido. E com 16 anos de idade eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E ele se revelou ao meu coração. Eu estava no mundo, eu estava na imoralidade, eu estava fazendo coisas que não agradavam o Senhor, dentro da igreja. Dentro da onde? Da igreja. Frequentando a igreja. Acha que na igreja vai salvar alguém? Não, irmãos. Os salvos são aqueles que creram. E eu não cria. No entanto, as minhas atitudes, minhas obras, elas testemunhavam contra a minha fé. Elas denunciavam a minha falta de fé. O fruto denuncia a fé. Se eu creio ou se eu não creio. O que eu faço com a minha vida denuncia a minha fé. O fruto demonstra se eu creio ou não creio. E eu não cria. Por isso que as minhas atitudes eram más. Por isso que as minhas atitudes eram perversas, eram imorais. E um dia Jesus se revelou a mim num banheiro da minha casa. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo. A partir desse dia a minha vida mudou. E não faltaram oportunidades para ir para o pecado de novo. Não faltaram convites de novo. Não faltaram, irmãos. Não faltaram. Eu me lembro de uma vez, eu estava namorando a Jardine, fui fazer um curso, eu sou agrônomo, fui fazer um curso sobre irrigação e drenagem de várzea e tal. Estava lá em Minas Gerais, lá em... Esqueci o nome da cidade. Lavras.
Tem uma grande universidade de agronomia lá, uma bela de uma universidade em Lavras. E eu estava lá, e eu estava hospedado dentro de uma escola presbiteriana. João, presbiteriana. Eu estava namorando, estava noivo. Eu fui lá tentando alavancar minha vida, não conseguia trabalho. Eu me formei num tempo muito difícil, de uma crise muito grande. Que os mais velhos sabem aí, quando a poupança dava 50% ao mês, 60% ao mês, os mais velhos lembram disso. Numa crise, não tinha emprego para ninguém, uma crise terrível. Se vocês estão achando que isso é crise, aquilo lá então nem se fala. Né? E eu tentando fazer curso, tentando arrumar trabalho e tal. Cheguei lá, eu não levei um travesseiro, eu pedi um travesseiro emprestado lá, porque eu estava dormindo sem travesseiro, dentro da escola, pagando aquela escola para me receber ali num apartamento. Daqui a pouco a secretária da escola começou a conversar comigo. E quando eu cheguei de volta, eu fiquei muito chateado. Falei assim, eu fiquei um mês fazendo um curso, você não mandou uma carta para mim? Eu falei assim, eu mandei carta toda semana. A moça lá pegava as cartas e jogava fora. Parece coisa de novela, né? Parece coisa de novela. Né? Já aconteceu isso, né? Rasgava as cartas. E aí ela chegou para mim e falou assim, olha, você não quer... Estou aqui, né? Eu falei, não, mas eu estou noivo aqui, ó, minha aliança aqui. Não, mas pode não ser ela. Estou aqui, estou à tua disposição. Secretária da escola cristã, evangélica. Mas eu falei, não, eu tenho um compromisso. Eu tenho o quê? Porque ela não está aqui, mas Jesus está aqui. Não dá para ir em lugares, irmãos, onde Jesus não está. Onde Ele não se manifesta. Eu me recuso em lugares como esse. Eu já saí de vários lugares. Falei, o senhor não está aqui, então não tem que ficar aqui. Eu vou embora daqui. Não dá para ficar. Se eu não pude influenciar, se eu não posso influenciar, por que eu vou ficar ali? Se eu tenho ainda uma palavra para dar, se eu posso influenciar de alguma forma, muito que bem. Mas se eu não posso influenciar, eu não vou lá. Por que eu vou? E o Senhor transformou minha vida a partir desse dia. A palavra que eu ouvi em 16 anos de idade só estava onde? Na minha cabeça, na minha cachola. Mas não tinha descido para onde? Mas um dia o meu coração aqueceu. Derreteu essa membrana que impedia que a palavra de Deus entrasse. E aí eu comecei a ter vida com Cristo. E estou tentando melhorar até hoje. E ser melhor para Jesus. Vamos orar, vamos ficar em pé.